Boa noite. Vamos compartilhar aqui. Nós já começamos já, que hoje nós entramos atrasados. Oi, hoje eu atrasei. Tô acertando aqui já. Já começamos já. Só compartilhar aqui a gente já começa. Já começamos já. Só compartilhar aqui a gente já. Seja bem-vindo quem está chegando aí, já vamos compartilhar aqui. Feito. Oi, mãe. Pronto. Trazei um pouquinho hoje, peço desculpa para vocês aí. Vamos lá então. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Salmo 119. Hoje nós estamos no versículo 58. Ele diz para nós assim. Eu que fui descansar um pouquinho e passei da hora ali. Vamos lá então. Diz para nós assim. Salmo 119, versículo 58 diz para nós assim, na nova tradução na linguagem de hoje. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometestes. Na Arque diz, implorei deveras o teu favor, de todo o meu coração, tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Na NAA, Nova Almeida Atualizada, de todo o coração eu imploro a tua graça, compadece de mim na tua palavra. Diz também na NVT, busco o teu favor de todo o coração, tem misericórdia de mim como prometeste. Na tradução brasileira, de todo o meu coração eu implorei a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. Mas eu achei o melhor, essa aqui, a melhor de todas, a Nova Bíblia Viva. A Nova Bíblia Viva, ela fala muito, é muito detalhada, ela diz para nós assim, ó Deus, de todo o coração eu suplico, por favor, ajude-me com o teu amor, embora eu não mereça. Mostre-me o teu cuidado e proteção. Mostre-me o teu cuidado e proteção. Mostre-me o teu cuidado e proteção por mim, conforme diz a tua promessa. Para mim, eu acho que é a melhor tradução, então fica na Nova Bíblia Viva. No hebraico, né, ela seria mais ou menos, vamos ver se eu consigo hoje fazer, Ilite Panekan Bekal Leb Rameni Keinratekan. É isso que diz mais ou menos lá. Aqui nessa tradução, ela fala, quando ela fala essa parte aqui que ela diz assim, ó, de todo o meu coração eu te suplico. Na tradução ela tá botando, ela fala em face. Então ele tá implorando para que esteja face a face com Deus. Então é mais ou menos isso que diz aqui em hebraico, tá? Então ele está falando dessa forma. Ele não quer tornar-se fraco. Ele quer se tornar fraco. Ele quer estar
perto de Deus. É mais ou menos isso que ele fala aqui nesse discurso aqui, nessa declaração. Então, assim, como eu falei naquela semana que nós fizemos do versículo 56 até o versículo 57 até o versículo 64, Deus não é espírito. A Josi já botou aí, ó. A Josi botou como é que é no hebraico ali. Se alguém quiser ver como é que está em hebraico, já está ali na live aí. Então, assim, Deus é espírito, né? Eu falei isso lá naquele dia. E ele não possui um corpo como nós temos, né? Nós damos, eu falei até a respeito disso, antropomórfico. Nós damos como se Deus fosse como nós somos. Então, isso a gente tenta colocar Deus como nós. Por quê? Porque nós, quando a palavra de Deus diz para nós que Deus tornou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós tomamos a ideia de que Deus é como nós, que tem um corpo igual a nós, com braços, pernas. Isso nós não sabemos se na realidade só vamos saber quando nos chegarmos na presença de Deus e assim o vermos de verdade, né? A palavra diz para nós que ele é a glória, que não, no novo céu e na nova terra não vai ter sol, porque ele vai ser a nossa luminosidade. Então nós não sabemos como ele é, mas se caso ele fosse, e se nós supuséssemos que Deus é como nós e tivesse duas mãos, nós colocaríamos uma dessas mãos como a misericórdia de Deus e a outra representa a graça. Então, se ele tivesse duas mãos, uma seria a misericórdia de Deus e outra seria a graça de Deus. E através dessa misericórdia, Deus nos protege. A mão da misericórdia, ela nos protege de recebermos aquilo que nós merecemos. Ou seja, aquele castigo ao qual nós merecemos por todas as coisas que nós fizemos. A palavra de Deus diz para nós, em Salmos 14 e os 53, que são iguais, ele diz para nós que não existe no mundo ninguém que é capaz, ninguém que tem condição de levantar a voz para Deus. Quem dirá fazer a vontade de Deus? Então nós não temos condição nem de nos achegarmos a Deus, ou seja, nós somos pecadores e nós somos merecedores de coisas. Na realidade, quando a gente nasce, a gente já nasce. Davi fala, né? Em pecado eu fui concebido. Então já nós somos, desde quando somos concebidos, nós somos concebidos em pecado, e quando nós nascemos em pecado. Então nós não temos condição de alcançar o que Deus tem para nos dar. Por isso que a palavra de Deus fala para nós em Lamentações 3, 22 a 25, que diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós só não somos consumidos porque a misericórdia do Senhor é grande. Ou seja, a mão da misericórdia de Deus é tão grande que nós não recebemos aquilo a qual nós merecemos. Nós mereceríamos não chegar ao céu, nós mereceríamos não estar ao lado de Deus. O nosso merecimento são coisas ruins, e mesmo assim ele tem misericórdia de nós. E no versículo 23 diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus é tão fiel para ele mesmo, Deus é tão fiel na situação que ele é, de acordo com ele mesmo, que ele resolveu, na sua infinita misericórdia, não nos fazer nos perder, né? E aí ele fala no versículo 24: a minha porção é Senhor, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto eu esperei nele. E no 25, bom
Bom é o Senhor para todos aqueles a qual de alma o busca. E aqui nós vemos que o profeta está enfatizando o que o salmista acabou de falar no versículo anterior, no versículo 57, que ele diz que o Senhor é a minha porção. Então o salmista está dizendo que Deus é a porção dele. E também nós vemos aqui Jeremias falando em Lamentações que o Senhor é a porção dele. Então, se nós tivéssemos como esses dois, como tanto quanto o profeta quanto o salmista, ter Deus como nosso Senhor, nós teríamos a nossa vida completamente diferente, pois a sua misericórdia dura para sempre, ela se renova todos os dias, e isso graças a Ele, por causa da mão de misericórdia que Ele tem. E através da mão da graça, né, que nós falamos, a mão direita, uma mão é a mão da misericórdia, a qual Ele não nos dá o que nós merecemos, e a outra mão é a mão da graça, que nos concede tudo aquilo ao qual nós não merecemos. Ou seja, nós não somos merecedores do perdão e mesmo assim Ele nos perdoa. Nós não somos dignos de receber a reconciliação com Deus e mesmo assim Ele coloca para nós e nos dá. Lá em Coríntios ele fala a respeito do ministério da reconciliação, a qual nós temos condição de todos os dias estar na presença dele, a todos os dias ter paz na presença dele, porque a paz que ele nos dá, ela excede todo entendimento. Essa paz que ele fala para nós, que excede todo entendimento, é uma paz ao qual nós, mesmo em problemas, em dificuldades, passando necessidades, ainda assim nós temos paz. Então, esse ministério da reconciliação é colocado sobre a nossa vida e nós temos o dever de estar levando para as pessoas essas misericórdias. Nós temos que estar levando para as pessoas essa graça. Então nós temos que falar para todas as pessoas do mundo que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias e essas misericórdias nos dão aquilo ao qual nós não merecemos. Não nos dão aquilo que nós merecemos. E por intermédio da graça de Jesus Cristo nós recebemos aquilo ao qual nós não deveríamos receber. Seria mais ou menos assim em hebraico: eu implorei. Como eu falei para vocês, quando ele fala a respeito da face, ele estaria dizendo mais ou menos assim, ó: eu implorei sinceramente estar diante de ti. Então, quando ela está falando em português ali, que ele diz que nós temos que ele quer estar de todo o coração, ele está falando abertamente que ele quer estar face a face com Deus. Ele está implorando a presença de Deus. E é isso que nós deveríamos fazer todos os dias de nossa vida. Quando a gente conhece Deus e reconhece Ele como nosso Senhor, como o Senhor da nossa vida, como algo mais, nós deveríamos ansiar todos os dias por estar na presença de Deus. Nós deveríamos, assim como o salmista, orar a Deus e pedir para que Ele levantasse sobre nós a luz, que Ele colocasse o semblante dele diante de nós, assim como Moisés, quando ele sobe no monte lá, ele pede para Deus, diz assim: deixa eu ver a tua face, deixa-me eu me achegar perto de ti. E aí ele disse assim: Moisés, tu não tem condição de ver a minha face, eu vou fazer o seguinte, entra ali naquela fenda e a minha glória vai passar. E a glória de Deus passa por Moisés e o rosto de Moisés fica iluminado. Ele fica tão maravilhado com aquilo que viu que seu rosto começa a emanar luz. Ele vira, eu imagino a ideia de ver uma pessoa com o rosto luminoso. Imagina, gente, a ponto que ele ficou. Quando ele chegou junto ao pessoal, o pessoal se assustou porque ele estava com o rosto luminoso, e aí ele colocou um véu para que as pessoas não se assustassem, né? E conforme foi passando o tempo, aquela luz foi se esvaziando, a luz foi apagando, e Moisés daí não quis tirar o lenço porque ele pensou, disse assim: se eu tirar o lenço agora o pessoal vai pensar que eu não tenho mais o Senhor na minha vida. E ele não queria tirar o lenço por causa disso. E aí nós vemos nessa mesma história,
Quando Josué chega para Moisés e diz para Moisés: eu quero estar na presença de Deus, eu quero ter essa mesma oportunidade que tu teve de ver Deus, eu quero ser o teu seguidor, eu quero estar na presença de Deus, eu quero conhecer esse Deus face a face. E esse é o desejo que nós deveríamos ter no nosso coração, um desejo imenso de estar na presença de Deus. Eu não estou dizendo para vocês aqui que o nosso desejo teria que ser ver Deus, mas nós deveríamos lutar com todas as nossas forças para estar na presença de Deus, para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, para amar Deus assim como os profetas amaram, para fazer as coisas para Deus como os profetas, como os discípulos dele fizeram, as pessoas que viveram junto com ele lá andaram. Sabe, gente, eu canso de falar aqui, dizer que às vezes a gente diz assim, a sombra de Pedro, a sombra de Paulo, quando passava, ela curava as pessoas. E quando ele diz para nós que nós faríamos obras ainda maiores das quais aquelas pessoas fizeram e nós não estamos fazendo, é porque na realidade nós não estamos vivendo exatamente o cristianismo como nós deveríamos viver. Se nós fizéssemos, se nós andássemos conforme Cristo quer que nós andamos, se nós amássemos a Deus da forma a qual deveria ser amado, nós faríamos obras surpreendentes. Nós mesmos seríamos como Moisés, nós teríamos o nosso rosto resplandecido. Por quê? Porque nós teríamos intimidade com Deus, mas nós não temos. Nós vivemos uma vida inteira preocupado com as coisas desse mundo. Nós queremos ganhar o pão de cada dia. Nós estamos preocupados em melhorar a nossa morada. Nós estamos preocupados em ter um carro melhor para ter uma facilidade maior na nossa vida. Nós queremos ter ar-condicionado em casa, nós queremos ter todas as coisas que nos dê conforto. Eu não estou dizendo que isso seja errado, gente, de forma alguma. Não seja errado ter isso, né? Não é errado ter isso. O problema é o que nós estamos apostando para obter essas coisas. Será que nós estamos abrindo a mão de estar na presença de Deus para ter essas coisas? Será que essas coisas são tão valiosas para nós, ao qual, quando nós deixamos de viver a nossa vida cristã para viver uma vida, para ter uma vida melhor, para ter conforto no nosso viver? Se nós vivêssemos a vida como deveríamos viver, nós seríamos sinceros com Deus. Nós clamaríamos como o salmista está clamando aqui: eu quero estar na tua presença de todo o coração, eu quero estar face a face contigo, eu quero viver na tua presença, eu quero aonde eu andar, eu emanar a tua presença, eu falar de ti em todos os momentos da minha vida. Ele está orando aqui, clamando: Senhor, derrama da tua luz. Ele implora para Deus: Senhor, esteja junto comigo. Ele ora e pedindo para Deus que Deus levantasse sobre ele a luz que emana do trono dele. É isso que nós deveríamos estar clamando todos os dias. E a gente vê isso com sinceridade, com sinceros afetos, livre de artimanha. Às vezes nós queremos orar tentando enganar Deus, nós queremos, como foi falado, né, no Sermão do Monte, e também quando nós fizemos o estudo aqui em casa a respeito do como orar, né, nos domingos, que quando a gente ora, que a gente levanta a nossa voz para que as pessoas vejam, nós não estamos orando de verdade como era para ser, porque a nossa alma deveria ter ânsia pela presença de Deus. Nós deveríamos ansiar em todos os momentos que Deus estivesse junto conosco. Deus deveria ser, como o salmista fala, a nossa porção, ou seja, a nossa posse. Nós deveríamos ter posse de Deus no nosso viver. Deus nos assegura, quando nós temos Deus como posse, como o salmista diz no versículo 53, e Jeremias fala lá no 3, 23, 24, quando ele diz que o Senhor é a minha posse, porque quando nós temos Deus como nossa posse, e isso nos impele, isso nos coage, isso nos constrange, isso nos instiga, isso nos induz
para que todos os dias e todos os momentos nós estejamos em constante oração. Sabe, a palavra de Deus diz para nós que nós devemos orar sem parar, incessantemente. E aí a gente olha para a vida da gente, quanto tempo nós temos de oração no nosso dia. Quando somos novos e a gente encontra uma pessoa com a gente começa a gostar, nós queremos estar do lado dessa pessoa, nós queremos estar constantemente, e por esse motivo a gente noiva, e depois de noivar a gente casa para viver uma vida do lado dessa pessoa. Eu e a minha esposa estamos há 34 anos juntos. Nós nos conhecemos quando eu tinha 15 anos e hoje eu estou com 54, ou seja, faz 39 anos que nós nos conhecemos. E depois de um período de namoro nós noivamos, e depois do noivado nós casamos, e para vivermos juntos, para estar sempre junto, para deitar um do lado do outro, estar sempre junto. E por quê? Por causa que existe um amor, existe uma recíproca, a gente quer estar um do lado do outro. E se nós amamos tanto a Deus, por que nós não estamos com Deus em todos os momentos? Por que a nossa vida não é uma constante oração, ou seja, nós estar em todos os momentos orando a Deus? É isso que o salmista está dizendo aqui. Eu te imploro por estar junto a mim, eu imploro estar face a face contigo. A minha porção é tua, eu quero estar sempre junto de ti, eu quero ter intimidade contigo, eu quero, no momento que eu estiver deitado, eu quero que tu esteja comigo, quando eu estiver andando, eu quero que tu esteja comigo, ou seja, incessantemente buscando a face de Deus e anelando por sua presença em todos os momentos. E agora, se nós pararmos e olharmos para nós, é dessa forma que nós temos vivido? É dessa forma que nós temos andado? Ou a nossa vida nós fizemos tudo que é tipo de coisa que temos que fazer, e quando sobra algum tempinho nós chegamos diante da presença de Deus e pedimos para Ele alguma coisa? Nós não estamos na presença de Deus simplesmente por prazer, mas quando nós entramos na presença de Deus, ou seja, no momento em que nós declaramos que nós estamos conversando com Deus, a nossa declaração é pedidos. Nós nem declaramos nada, nós vamos para a presença dele para pedir: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um emprego, eu preciso que o Senhor me agracie com saúde porque eu estou doente, eu quero que o Senhor me dê tal coisa, eu preciso de tal coisa, eu quero tal coisa, o fulano de tal precisa de tal coisa, me ajuda o fulano em tal coisa. Ou seja, os momentos que nós nos aproximamos de Deus não é para estar na presença dele, mas é para estar mendigando coisas para ele. Entende a diferença que tem a nossa vida da vida do salmista? Que o salmista implorava por estar na presença de Deus, ele queria vê-lo face a face. Ele declara em todos os momentos do Salmo 19, ele está clamando e dizendo que ele clama pela presença de Deus, ele clama por estar junto de Deus, e no momento em que ele tem oportunidade, ele fala para as pessoas, e aonde ele estiver, como nós falamos no Salmo 34, quando ele está enfiado no fundo da caverna de Adulão, ele está falando de Deus para as pessoas. Quando ele está sentado no trono e sentado lá na mesa de conversações junto com outras nações, ele está falando de Deus. Em qualquer lugar aonde ele chega, ele está falando de Deus, como as pessoas usam muitas vezes quando a gente vê no Salmo lá, que diz que Davi dançou por causa que quando ele sentiu no seu coração o perdão de Deus pelas coisas que ele tinha feito errado, e aí ele disse, Davi se despoja das roupas que ele tem, ele tira tudo e fica nu e sai dançando. Aí as pessoas usam essa passagem para dizer que pode dançar. Mas não é isso que Davi está dizendo. O que Davi está falando ali, quando ele tira as roupas e sai para a rua, ele está falando, ele está se despojando, porque quando tu chega na presença de um rei, o rei está cheio de parafernália,
Ele está com coroa, ele está com colares, ele está com cetro, ele está com um monte de coisa. Ele está dizendo: eu quero me despir de todo o meu poder, eu quero me despir de tudo que de tudo que eu sou, eu quero me despir de tudo e estar na tua presença feliz, pulando e alegre e feliz. É isso que ele está falando. Ele não está dando autorização para que as pessoas dancem. Quando ele está falando isso, ele está querendo dizer que ele se despoja de tudo e tudo é de Deus. E ele, quando ele sai para a rua pulando e de alegria, para que as pessoas vissem a alegria que ele estava de estar na presença de Deus, ele não estava se mostrando, ele estava simplesmente declarando para todas as pessoas que Deus é muito maior. Ele não estava querendo se mostrar. E hoje em dia nós pegamos passagens e nós deturpamos. Nós pegamos passagem e queremos usar. Eu não estou dizendo aqui, gente, pelo amor de Deus, que é pecado errar, é pecado dançar. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que quando Davi fez uma coisa, ele estava fazendo uma coisa para Deus. Ele estava mostrando para Deus. Sabe quando a palavra de Deus diz para nós: meu irmão, se tu quer deixar o cabelo comprido, e for para Deus isso, deixe o cabelo crescer, e para a honra e para a glória de Deus. Se tu vai parar de comer carne, para de comer carne para a honra e para a glória de Deus. Agora, não condena aquele que não deixa o cabelo comprido, não condena aquele que come carne. Simplesmente faça as coisas para Deus com todo o prazer. Anseia por estar na presença de Deus, estar junto de Deus. É isso que o salmista está dizendo aqui para nós. Ele está dizendo que Deus quando ele dança lá, ele está dizendo que a graça de Deus foi elevada ao seu favor, a graça de Deus foi derramada na vida dele, e ele fez isso para agradar a Deus, para mostrar para Deus que ele sentiu a presença dele. E nós vemos no Salmo 51, quando ele clama por misericórdia de Deus. E aí depois, quando ele recebe essa misericórdia de Deus, que ele faz o que ele faz, de tirar a roupa e sair dançando, porque ele recebeu a misericórdia de Deus, que tanto ele clamou, que tanto ele pediu. Davi foi uma pessoa que eu já falei a semana passada, essas semanas aí eu falei a respeito de que o seu filho pede sabedoria para Deus, porque Davi ensinava para o filho dele que a melhor coisa que existe na face da terra é ter sabedoria. Melhor coisa que existe na face da terra é ter o conhecimento de Deus. Melhor coisa que existe na face da terra é viver as coisas para Deus, mesmo ele tendo feito coisas erradas. Porque todos nós sabemos, né, de quem é filho Salomão? Salomão é filho de Betseba, a qual era a mulher de Urias, que ele teve a situação que houve com Salomão. E ele foi e pagou caro pelo erro dele. Então eu quero que vocês entendam que quando ele está pedindo para Deus: Senhor, tu é a minha porção, e quando ele diz assim, quando ele diz aqui: Senhor, de todo o coração eu te suplico, eu quero estar lá do meu profundo, lá do meu íntimo, eu quero estar na tua presença. Eu quero estar dentro das tuas misericórdias, eu quero estar dentro da tua graça. Isso é urgente na minha vida. Eu preciso que tu esteja na minha vida urgentemente. É isso que ele está falando. Ele não está compondo uma poesia aqui, sabe aquelas poesias? Oh, quando eu subo no morro para ver o meu amor passar. Não, não é isso. Ele está vivendo de verdade, ele tá clamando por Deus, ele está clamando estar na presença de Deus. Ele tem no fundo do coração dele um desejo de estar na presença de Deus. E esse desejo que nós deveríamos ter, porque a graça de Deus é derramada sobre nós. Nós falamos aqui a semana passada a respeito de Maria, a agraciada de Deus. Deus derramou graça sobre a vida dela, e ela foi e ela honrou isso. E dessa forma nós deveríamos fazer também. Nós deveríamos honrar essa graça qual Deus despejou sobre nós, a graça imerecida. Deus colocou sobre nós uma coisa a qual nós não merecia, que é a graça dele, e mandou o filho dele
para aqui passar nesse mundo e morrer na cruz do Calvário. Nós estamos vendo isso no domingo, quando João declara com todas as forças que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, nós não merecíamos essa graça e mesmo assim Deus derramou ela sobre a terra. Deus mandou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. A luz de Deus está junto de nós e essa luz tem que transbordar na nossa vida e o nosso semblante tem que iluminar as pessoas. Assim como Moisés, que iluminou o seu rosto, nós deveríamos estar com o nosso rosto iluminado, as pessoas olhar para nós e sentir a presença de Deus manifesta em nosso viver. É isso. Nós deveríamos mostrar para as pessoas que a nossa vida, que nós não somos daqui, que nós temos uma vida completamente diferente. Nós vivemos, nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Que o nosso lugar é o céu, nosso lugar é na presença de Deus. E se nós vivemos na presença de Deus, nós transbordamos Deus para as pessoas. Nós não podemos ser brabos, nós não podemos ser envergonhados, nós não podemos ser... Por isso que quando a palavra de Deus diz que não existe, não tem lugar no céu os fofoqueiros, não tem lugar no céu os que têm medo, né? Os covardes, os tímidos, não tem lugar no céu os pecadores, os malfeitores, idólatras, todo esse... É isso que está falando, porque que no momento que eu aceito Cristo na minha vida, eu jamais vou ser idólatra, eu não vou idolatrar. Ah, mas eu não tenho nenhuma... Olha aqui dentro, olha na minha eu não tenho nenhuma santa aqui. Mas aí o que nós fizemos? Nós idolatramos políticos, nós idolatramos pastores, nós idolatramos padres, nós idolatramos sacerdotes, nós idolatramos cantores, nós idolatramos artistas, nós idolatramos o nosso trabalho, nós idolatramos o dinheiro que nos traz condição de ganhar o pão de cada dia. Nós idolatramos o nosso corpo, porque nós vamos lá para a academia todos os dias, porque eu quero ficar bombado, eu quero ficar maromba. Que eu nem sei o que é isso, mas eu vejo que as pessoas falam maromba. Não fala mais disso hoje. Eu nem sei se fala também, né? Não. Mas é isso, entende? Nós idolatramos tantas as coisas e o último ser que nós amamos, o último ser que nós adoramos, quando dá algum tempinho, nós vamos lá e pedimos para Deus. É isso, infelizmente, sabe? A luz de Cristo, ela transmite para nós a sensação de estar no céu. Então, por isso que quando a gente diz, quando eu digo aqui, cara, como eu tenho saudade de estar no céu, porque, mas tu não conhece o céu, mas o crente, ele vive não nesse mundo, ele vive um outro reino. Por isso que fala no 6,33 lá, Mateus 6,33, que o reino de Deus coloque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele não está nem preocupado nas coisas, ele está preocupado que o reino de Deus seja implementado na minha vida. Então, no momento que o reino de Deus está implementado na minha vida, eu já não sou mais desse mundo, eu não quero mais as coisas desse mundo. Se eu estiver doente, graças a Deus. Se eu não tiver o que comer, graças a Deus. Se eu estiver passando necessidade, graças a Deus. Se eu não tiver um carro para andar, eu vou andar a pé, graças a Deus. Eu vou agradecer a Deus por todas as coisas, porque a sensação maior é estar na presença de Deus. A alegria maior é estar que a porção seja de Deus. A alegria maior é estar face a face com Deus e transmitir isso para todas as pessoas. É isso que o salmista quer dizer. Mas sabe o que nós lemos? Nós lemos como se fosse uma poesia. Que bonitinho que o salmista falou. Não é isso que o salmista está dizendo para nós. O salmista está vivendo o que ele está falando. E nós muitas vezes nós estamos pregando da boca para fora. E aí sabe o que vai acontecer quando a gente chegar no céu? Porque quando ele fala assim, quando você chegar na porta do céu e bater lá na porta e Deus vai dizer assim, sai daqui que eu não te conheço. Ele não está, gente, sinceramente, essa passagem ela não está dizendo para as pessoas do mundo, tá? Ele está falando para as pessoas que estão dentro da igreja. Porque ela diz assim, porque em meu nome,
Aí ela diz para Deus, né? Mas em teu nome eu fiz cura, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu fiz sinais. Ele vai olhar para dizer, eu não te conheço. Eu dei cesta básica. Eu ajudei os pobres, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa. Esse cara, eu não te conheço. Tudo que tu fez para a honra e para a glória do teu nome. Tu fez para ser reconhecido, tu fez para conseguir um cargo político, tu fez para conseguir, para ser reverenciado pelas pessoas que estavam na tua igreja. Para isso que tu fez. Tu não fez para a honra e para a glória de Deus. Entende o que o salmista quer dizer aqui? Às vezes chega a doer na gente, né, quando a gente começa a falar aqui, porque nós começamos a ver que, infelizmente, cara, nós não estamos vivendo. Quando eu estou falando nós, eu estou falando eu não estou vivendo isso que eu estou falando. Eu estou vivendo de uma forma completamente diferente, porque eu passo a vida, cara, eu trabalho 8 horas por dia, eu faço as coisas que eu tenho que fazer, porque eu preciso que a casa fique limpa, eu preciso que o carro esteja andando, eu estou fazendo todas para ganhar o pão, né? Eu preciso trabalhar para conseguir arrumar o carro, eu preciso trabalhar para fazer uma reforma na casa, eu preciso trabalhar para isso, para aquilo, para aquele outro, e não coloco Deus de verdade em primeiro lugar na minha vida. Sabe, aí quando a gente começa a ouvir isso começa a entrar dentro da gente e começa a rasgar o nosso íntimo, porque não é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos preocupados com tudo nesse mundo, nós estamos preocupados em ganhar o pão de cada dia, nós estamos preocupados em ter saúde, nós estamos preocupados que o nosso corpo... Eu não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que tu não pode ir para a academia te cuidar, tu tem que te cuidar, porque Deus te deu esse corpo e tu precisa cuidar desse corpo, tu tem que nem a parábola dos talentos lá, né? Quando Deus dá os talentos para as pessoas, um dos talentos que Ele deu para nós foi esse corpo, e a gente tem que cuidar dele, a gente tem que levar esse corpo até o dia que nós vamos entregar de volta ele para Deus. Então nós temos que cuidar do corpo. O problema é quando nós começamos a colocar as coisas em primeiro lugar que Deus. Nós começamos a colocar as nossas necessidades na frente de Deus. Nós começamos a colocar todas as coisas na frente de Deus. Eu preciso ter um estudo para ganhar melhor na frente de Deus. E eu começo a colocar todas as coisas na frente de Deus, e não é assim que é para ser. Olha o que o sábio diz para nós em Eclesiastes. Eclesiastes 3, no versículo 11. Aquela passagem, né, em Eclesiastes 3, que diz há tempo de todas as coisas, né? Lá no 11 ele diz para nós assim, ó. E ele fez tudo apropriado em seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós temos em nosso coração anseio pela eternidade, mas nós não conseguimos compreender Deus. Ou nós não temos anseio pela eternidade. Deve dizer, eu nunca quis viver eternamente. Então, se a gente não quis viver eternamente, por que o mundo inteiro passa, físicos, estudiosos, eles passam o tempo inteiro estudando para que nós tenhamos uma vida maior? Na realidade, ele não quer que nós tenhamos uma vida maior. Para que eles procuram em outros planetas lugar para viver? Porque eles querem viver uma vida eterna, eles têm ansiedade pela eternidade. O ser humano, quem de nós aqui levanta a mão e diz, eu quero morrer hoje? Não, ninguém quer. Nós queremos viver mais e mais. Nós temos anseio pela eternidade, só que nós temos anseio pela uma eternidade de coisas temporais. Deus colocou dentro de nós, por isso que ele está falando aqui nesse Eclesiastes 3, ele colocou dentro de nós o anseio pela eternidade, mas o ser humano não consegue compreender Deus. Nós somos seres eternos que estamos vivendo em corpos mortais. Nós vamos viver eternamente. Não adianta. Pode crer, pode não crer, pode ser ateu, pode ser espírita, pode ser o que tu quiser. Nós vamos viver uma vida eterna. Nós vamos ter, depois que nós partimos dessa vida, nós vamos partir para a nossa vida eterna e vamos viver aonde nós colocarmos. Tinha uma historinha,
um rapaz, ele vivia a vida inteira fazendo coisas para Deus, né? E o outro lá recebeu a salvação e, cara, graças a Deus, tô salvo, né? Aí chegaram no céu, isso é história, tá, gente? Chegou os dois no céu, porque ninguém chegou no céu ainda, né? E quem foi já não voltou para dizer. Então a gente não sabe, né? Aí chegaram lá no céu, aí tinha o cara tinha uma casinha de uma peça lá, um quarto, sala e cozinha. E aí o outro lá tinha uma mansão. Aí ele chegou para Deus, pô, por que eu tenho uma casinha e ele tem uma mansão? Aí Pedro disse para ele lá assim, é que o material que ele mandou deu para fazer uma mansão, o material que tu mandou deu para fazer essa casinha. Qual é o material que nós temos enviado para o céu? Ah, e não existe mansão e casinha e casebre lá no céu, tá, gente? Não existe isso. Mas a salvação é gratuita, completamente, tá? Nós não precisamos fazer nada para receber a salvação, porque Cristo já fez lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás para me dar a salvação. Agora, no momento que eu me converto, no momento que eu aceito Cristo como meu único e suficiente Salvador, aí a minha vida é porfiar. Eu preciso lutar com todas as minhas forças para fazer a vontade de Deus. Ah, então é por merecimento? De forma alguma, não é por merecimento. Só que a palavra de Deus diz para nós que no último dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e lá nós receberemos o que nós fizemos de bom ou de mal nessa terra. Então tudo que nós fizermos de bom ou de mal, nós teremos lá no dia do juízo, nós vamos ter o recebimento. Ó, tá aqui o que tu fez de bom, tu vai receber isso. Tá aqui o que tu fez de mal, tu vai receber aquilo. Nós vamos receber de acordo com o que nós fizemos. O que nós temos feito em despeito à palavra de Deus? O que nós temos feito em respeito a isso que nós conhecemos de Deus? Ou seja, nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que só em Deus há salvação, e mesmo assim nós ficamos deitados na nossa cama dormindo, ao invés de estar na rua falando de Deus. As pessoas estão se perdendo, as pessoas estão morrendo no mundo e nós não estamos levando a palavra de Deus. O vizinho da gente de repente morre e vai para o inferno por culpa nossa, porque nós não falamos do amor de Deus para eles. Nós temos que propagar, ou seja, quando ele fala aqui, Senhor, eu anseio de todo o coração estar diante de Ti, ele está dizendo isso, eu quero estar na Tua presença e quero propagar isso para as pessoas. Nós temos que desfrutar dessa sensação de estar na presença de Deus. Essa sensação que o sábio fala aqui, que anseia pela eternidade, que o salmista diz para nós que ele anseia de estar na presença de Deus. Ele anseia por um sorriso de Deus, por estar na presença de Deus. Ele implora pela sua própria vida. Ele diz, sabe quando a gente vê que Paulo diz assim, quando Davi diz, né? Quando Davi diz assim, para mim é muito melhor um dia na tua presença do que 1000 dias longe dela. Eu quero estar na tua presença um dia, só um dia, e morrer do que estar 1000 dias fora da tua presença, 1 milhão de dias. E sabe o que nós fizemos? Nós vivemos milhares e milhares de dias sem nem pensar em Deus, sem nem pegar a Bíblia e pensar a respeito do que ele falou. Toda a força do ser dele se derramou em súplica naquele momento ali, ele clamando, Senhor, de todo o coração eu te clamo. Ardentemente ele luta e pede pelo sucesso. O sucesso é estar na presença de Deus. A alegria do coração dele é estar na presença de Deus, estar junto com o coração de Deus. E quando nós temos o coração de Deus junto de nós, nós nos alegramos. Nós temos disposição de buscar a Deus. Mas sabe o que acontece? Cada dia nós nos afastamos mais de Deus, e por esse motivo, quando a gente vai orar, a gente pega no sono. Por esse motivo, quando a gente vai orar, acontece alguma coisa errada e nós deixamos de orar.
Por quê? Porque aquilo não é importante para nós. Porque se fosse importante para nós, nós lutávamos contra o sono. Se fosse interessante para nós, nós abriríamos mão dos nossos desejos para fazer o desejo de Deus. Nós abriríamos mãos de comer para poder orar. Ah, eu trabalho sem parar e eu não tenho tempo para estar estudando a palavra de Deus. Mas naquele momento que nós temos de intervalo, em vez de nós comer, nós deveríamos pegar a palavra de Deus e ler ela e saciar a nossa sede. Quando os momentos que nós teríamos alguma, não que no momento que nós estivéssemos trabalhando, no momento que nós estivéssemos trabalhando, nós estaríamos meditando na palavra dele, e no momento que nós não estivéssemos meditando, tivéssemos um período de descanso, nesse momento a gente ia pegar a palavra de Deus para poder ler um pouco mais, para poder meditar depois daquele momento de descanso. Isso é ansiar estar na presença de Deus, isso é clamar. E aí a gente vê ele dizendo, né, eu anseio de todo o coração estar na tua presença. E aí ele segue a palavra dizendo, por favor, ajude-me com o seu amor, embora eu não mereça. Ele está dizendo, eu não mereço isso que tu está me dando, eu não mereço essa misericórdia, eu não mereço que tu esteja do meu lado. Mas aqui ele está clamando pela graça de Deus, ele está pedindo a graça, ele está clamando a graça de Deus. Eu quero estar na tua presença com todas as minhas forças. Eu reconheço que eu sou pecador e eu reconheço que eu sou completamente errado, mas eu necessito da tua graça urgentemente, e é agora, eu preciso agora da tua graça, não é amanhã, mas agora. Ele está clamando. Eu imagino ele se rasgando as roupas. Sabe que lá antigamente eles diziam que eles rasgavam as roupas deles e jogavam pó em cima deles. Eu imagino ele clamando, quando ele diz de todo o coração, ele está clamando com toda a força do coração dele, pedindo, Senhor, eu necessito da tua graça. Eu preciso que tu me ajude com o teu amor, mesmo eu não sendo digno disso. Tem misericórdia de mim, me ajuda. Sabe, gente, o homem ele tem em vista a religião, ele vê a religião de duas formas aqui. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito de crença. Nós enxergamos a religiosidade, nós enxergamos a nossa presença, nós diante de Deus de duas formas. O homem é salvo pelos méritos, ou seja, eu decido, né? Quando a gente vê igrejas que falam isso, eu decido aceitar Cristo na minha vida. Ou seja, ele constrói a própria salvação por intermédio dos seus esforços. Ele decide seguir a Deus. Ele decide colocar Deus na vida dele. E a segunda forma que nós acreditamos que é pela graça de Deus. Ou seja, ele recebe a salvação como a graça imerecida divina. Ou seja, a salvação é um caminho aberto pelo homem da terra para o céu, ou é resultado do caminho de Deus que abre o caminho do céu para nós? E qual é a forma que nós temos enxergado a salvação? Será que eu decido que eu vou seguir a Cristo? Ou será que Deus colocou no meu coração o desejo de servi-lo? A nossa salvação é resultado da soberania de Deus, ou ela é resultado dos meus desejos? Qual desses dois tipos de pensamento eu tenho na minha vida? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas dizem que, cara, não importa, desde que nós estejamos no céu. Eu acredito na soberania total de Deus. Deus é soberano para fazer o que Ele quer, quando Ele quer, se Ele quer e a hora que Ele quiser. Não depende, fala para nós em Romanos, de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que se compadece. Eu acredito plenamente que é Deus que abre os caminhos para que nós andamos de acordo com a vontade dele. Exatamente o que a Josi falou ali, ó.
a respeito do que estava sendo falado, né? O problema é que nós não temos sede e nem fome. E a palavra de Deus diz para nós: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Nós temos que ter fome e sede de justiça, nós temos que desejar de todo o nosso coração que Deus seja o nosso ser supremo, que Deus, por isso eu estou dizendo, mas isso nós só vamos ter em nosso coração no momento em que Deus abrir as portas e colocar esse desejo dentro do nosso coração. Mas daí tu vai dizer para mim: então se tudo depende de Deus, agora nunca eu vou ler a Bíblia todos os dias se eu não colocar uma regra na minha vida. Eu preciso fazer a minha parte. Deus é soberano, sim, Ele é soberano, só que eu tenho responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Mas eu não consigo orar. Todas as vezes que eu vou orar, eu chego dali no quarto e durmo. E vai continuar sendo assim o resto da vida. Tu nunca vai conseguir orar, tu vai dormir no meio da oração sempre. Por quê? Porque tu não luta contra os desejos da carne. E a palavra de Deus diz para nós que a carne é contra o espírito e o espírito contra a carne. Aquele que tu alimentar mais é que vai vencer. Agora, no momento que eu começar a lutar contra os meus desejos, no momento que eu começar, não, eu vou ler a Bíblia 10 minutos por dia, eu vou ler a Bíblia 15 minutos por dia, é assim. Nós vamos crescendo todos os dias, cada dia tu vai crescendo, é que nem uma maratona. Eu nunca vou conseguir correr 42 quilômetros se eu não correr 100 metros. Eu preciso correr 100 metros, depois dos 100 metros eu preciso passar para 150, depois dos 150 para 200 metros, para 500, para 1 quilômetro, para 2 quilômetros, para 5 quilômetros, e assim sucessivamente, até eu conseguir correr os 42 quilômetros. A vida cristã, a vida espiritual é a mesma coisa. Nós só vamos chegar a algum lugar se nós dermos o primeiro passo. Mas tu não disse que é Deus que coloca o desejo na nossa vida? Sim, Deus coloca a vontade na nossa vida e nós servimos a Deus. Mas agora, a salvação é gratuita, mas a vida cristã é responsabilidade nossa. Nós só vamos ser bons cristãos se nós fizermos a vontade de Deus. Eu vou perder a salvação por ficar deitado na cama? Não, de forma alguma eu vou ser salvo. Mas tem tantas pessoas no mundo necessitando, e por que nós não colocamos em prática isso? Porque de graça recebesse, de graça dá. Nós temos que dar para as pessoas aquilo que nós recebemos. É isso que Paulo fala para nós em Coríntios 11, porque o que eu recebi do Senhor, o que eu também ensinei para vocês, e o que eu recebi do Senhor eu vou ensinar. Por isso que quando eu falo para vocês que eu não acredito numa igreja que tenha um pastor que seja o cabeça é Deus. E todos nós somos membros do corpo. Então, o pastor, o diácono, o presbítero, quem tu quiser que esteja dentro da igreja, o irmãozinho que lava o banheiro lá da igreja, todos somos iguais perante Deus e responsáveis. E todos nós deveríamos ter essa ânsia de estar na presença de Deus. Viu o que a Josi falou, hein? Assim, respira um pouco. Acredita que ler diariamente, mesmo sem vontade, pode gerar fome e sede. Acredita que isso ler a Josi está fazendo a pergunta, né? Sim. Pode gerar fome ou sede? Sim. Ou isso só vem quando Deus colocar sobre nós? É um hábito construído ou adquirido? Vamos lá, isso aí é duas partes. Eu acredito que ler a Bíblia, se eu for... Vamos lá. Tem muita gente que lê a Bíblia e nunca tem o Espírito de Deus. Nunca vai ter o Espírito de Deus. Por quê? Porque ela lê a Bíblia como um livro. Tu ler a Bíblia como um livro, ou seja, se nós não temos o chamado de Deus para ser cristãos, nós podemos ler a Bíblia, nós vamos conhecer a Bíblia, nós vamos conhecer tudo que está escrito na Bíblia, mas nunca vamos nos aproximar de Deus com a leitura da Bíblia. Agora, a pessoa que ela tem o Espírito... Vamos lá. A palavra de Deus diz para nós que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus nos sela, ou seja, nós temos a marca do Espírito Santo, quando nós lemos a Bíblia, não é para ter conhecimento, nós lemos a Bíblia para ter uma regra de vida, para viver conforme ela diz, para nós termos um maior conhecimento, para poder ensinar as pessoas. Agora nós estamos lendo a Bíblia para quê? Como a gente viu o Salomão
Salomão quando pede: Senhor, me dá sabedoria para que eu seja o cara, para que todo mundo me veja, para que eu seja... É isso que Salomão pediu para Deus? Não, ele pediu: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa fazer a tua vontade, me dá sabedoria para que eu possa andar nos teus caminhos. Quando nós lemos a Bíblia e clamamos para Deus: Senhor, eu quero ler a Bíblia para ter mais conhecimento de ti, não para que eu possa mostrar para as pessoas que eu sou sábio, mas para que eu possa mostrar para as pessoas o desejo, as maravilhas que Davi está mostrando aqui nesse versículo, para que as pessoas possam ver em mim a plenitude de Deus. Aí a segunda parte da pergunta, ela pergunta: é um hábito construído ou um hábito adquirido? A leitura da palavra de Deus é um hábito adquirido. Nós precisamos adquirir, nós precisamos construir, né? Eu acho que é os dois, velho. Nós construímos um hábito ao qual nós adquirimos. Deus nos dá a vontade de nós lermos a Bíblia. Agora, a que ponto nós estamos colocando isso em primeiro lugar na nossa vida? Nós precisamos colocar esse hábito como em primeiro lugar na nossa vida. Não é, coloca Deus em primeiro lugar. Nós temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. A palavra é Deus. Às vezes tem pessoas que dizem que a Bíblia, às vezes, ela pode ser, nesse caso que ela está falando ali, de ter fome e sede, às vezes a Bíblia ela se torna até um objeto de idolatria nosso. Nós começamos a ler a Bíblia e colocar ela tão ao pé da letra que nós deixamos de viver o cristianismo para viver um farisaísmo. Aí nós começamos a pegar essa lei e ela se transforma maior do que Deus na vida da gente. E nós temos que ter cuidado disso também. Por isso que eu digo para as pessoas que eu gosto muito da doutrina reformada da igreja. Mas o problema da doutrina reformada é que ela coloca a doutrina tão grande que muitas vezes essa doutrina abafa Deus. E aí nós vemos no neopentecostalismo os sinais e maravilhas tão elevados que passam em cima de Deus. Enquanto nós deveríamos ter a palavra e as revelações de Deus ao mesmo tempo, sendo que Deus sendo maior do que tudo isso. É isso que tem que ser. Nós precisamos colocar em nosso ser, construir o hábito de buscar a palavra de Deus e colocar ela em prática. Não adianta também nós lermos a palavra de Deus, porque eu conheço os maiores ateus. Gente, eu pego ali, eu vejo alguns vídeos nos rios, rios, né, que diz lá no Instagram, os rios ou nesses mídias aí agora que tem videozinhos de pessoas que são ateus, falando a respeito da palavra de Deus, e eles têm um conhecimento maravilhoso da palavra de Deus, que dá inveja de verem muito crente, porque tem crente que não conhece a palavra de Deus, e os ateus têm conhecido a palavra de Deus mais que os crentes, entende? Às vezes, isso eu acho vergonhoso. Gente, eu não vou conseguir terminar hoje. A segunda coisa ali que eu não estou conseguindo ler. Deus coloca a vontade... Hã? Pois é. Deus coloca a vontade em nós Deus coloca a vontade em nós e nós alimentamos com a constância diária. Exatamente isso. Deus coloca em nosso coração o desejo de buscar Ele. E aí nós vamos alimentando esse desejo cada vez mais. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Aqui nós vemos exatamente isso. Eu vou dar uma tocada aqui para ver se eu consigo terminar esse versículo, né? Porque daí um versículo em 2 dias é muito complicado. Então nós vemos, gente, que a graça de Deus ela é um favor concedido para os pecadores. Deus, o que eu quero que vocês entendam é que Deus não nos ama, nos escolhe, nos chama ou nos justifica por méritos nossos, tá? Não é por mérito nosso. Deus não nos ama porque nós somos receptíveis desse amor. Ele não nos ama porque nós somos fracos. Ele não nos ama porque nós somos pecadores. Ele nos amou quando nós ainda éramos fracos e pecadores. Deus não nos escolheu por causa da nossa fé, mas Ele nos escolheu para a fé. Deus não nos escolheu porque nós éramos santos, mas Ele nos chamou para a santificação. Ele não pratica boas obras, Ele não nos chamou porque nós praticamos boas obras, mas Ele nos chama para as boas obras.
Não porque nós somos obedientes. Ele não nos chamou porque nós fomos obedientes ou somos obedientes, mas Ele nos chamou para a obediência. A graça de Deus é concedida a todos aqueles que se julgam, e não, a graça de Deus não é para aqueles que se julgam merecedores, mas para aqueles que são pecadores e reconhecem que são pecadores. Não é para pessoas que são cheias de si ou têm uma protensa espiritualidade, se consideram melhor que os outros. Na realidade, são pessoas vazias, mas essa graça de Deus é para pessoas que batem no peito, como aquele cara lá que diz assim: eu sou pecador, eu vivo em deplorável condição, eu me reconheço indigno, eu preciso do teu perdão e da tua justiça. A graça de Deus não é resultado de nossas obras, mas é o resultado da obra que foi feita por Cristo na cruz do Calvário, ou seja, pela graça. Obras e graças vivem completamente em lados opostos. Então quem recebe Deus não precisa fazer obras. Não é isso. Mas no momento que nós recebemos a salvação de Deus, Ele nos chama para a boa obra. Não é pelas obras que eu sou salvo, mas pela salvação eu sou levado a boas obras. Porque quem é salvo não consegue ficar parado. A graça de Deus é recebida pela fé e não por meio de obras. E aí o final do versículo ele diz para nós: mostre-me o teu cuidado e proteção, ou mostra as tuas misericórdias por mim, conforme as tuas promessas. Ele implorou pela graça, nós vimos, né? Senhor, eu preciso de ti. E agora ele clama por misericórdia. Eu preciso das tuas misericórdias. Eu sou um pecador como os demais que existem na face da terra. Ele precisava de misericórdia. E ele não tinha tempo a perder, por isso que ele diz: Senhor, de todo o coração eu te clamo, vem face a face, é agora que eu quero. Ele roga pelas misericórdias que estão descritas na palavra já revelada. Ele não podia, o que mais ele podia querer ou desejar para a vida dele? Se a própria palavra de Deus ela revela uma misericórdia, de modo que é impossível o salmista viver sem o favor e a misericórdia de Deus. É isso que ele está falando. Ele não vê que ele recebe aquilo por causa dos méritos dele. Ele não exige nada de Deus, como eu vejo às vezes pessoas dizendo: Senhor, eu faço tal coisa, então tu tem que me dar tal coisa. Mas ele suplica. Ele coloca diante de Deus a sua própria indignidade. Ele se coloca diante de Deus suplicante. E sabendo que Deus é Deus é um misericordioso. Ele sabe que Deus é poderoso. Ele sabe que em Deus existe misericórdia, porque ele conhece a palavra de Deus. E mesmo assim, ele sabendo que Deus é misericordioso, que Deus ama nós sobremaneira, mesmo assim ele chega na presença de Deus e diz assim: Senhor, tu é a minha porção, eu te imploro que tu tenha misericórdia de mim, eu te imploro pela tua graça, eu desejo com todo o meu coração estar na tua presença e contemplar a tua face junto a mim. Eu quero estar diante de ti, mesmo que seja um favor imerecido. E aí ele termina dizendo: mostre-me o teu cuidado e proteção. Ao mesmo tempo que ele se humilha diante de Deus, ele reconhece, mesmo sabendo que ele é amado de Deus, ele se coloca diante de Deus como um dos piores dos pecadores. Como um ser penitente, ele chega na presença de Deus e clama: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero estar na tua presença incessantemente. Eu confio em ti e por causa disso eu estou na tua presença em todos os momentos orando. Quando nós nos tornamos cristão verdadeiro, nós ansiamos por estar na presença de Deus e nós queremos estar em constante oração. O nosso prazer é estar aonde a palavra de Deus está. Sabe, tem uma música assim: eu só quero estar aonde tu está.
Sabe, se nós conseguíssemos viver dessa forma, mas sabe o que acontece? Às vezes aqui, olha, tem 4 pessoas online aqui. Cadê o resto das pessoas para ouvir a palavra de Deus? Cadê as pessoas que amam a palavra de Deus para ouvir? Agora tu vai numa igreja que o cara está prometendo culto de restituição, enche. Culto de cura, enche. Culto de traz o seu amor em 3 dias, enche. Libertação. Culto de libertação, enche. Culto disso, enche. Culto disso, enche. Aí tu coloca lá, culto da palavra de Deus. Palavra profética. Não aparece nada. Sabe, gente? O que é que o nosso coração tem clamado? Será que nós temos sido humildes suficientemente? Será que nós temos clamado pelo amor de Deus? Clamado assim como o salmista dizer, Senhor, eu anseio estar face a face contigo. Hã? A Josi disse, produtos ungidos. Vassoura mágica, chicote não sei do que. O salzinho não sei do que lá. O sal do Himalaia. Ah não, sal do Himalaia é outra coisa. Vassoura para varrer. Sabe, mas é triste, isso eu vi num dos TikTok desses dos ateus aí. Que, sabe o que a igreja virou? Um comércio, um mercado, onde vende açúcar ungido. Azeite, não sei do que. Azeite que cura, azeite isso. Sabe, eu tenho a igreja pentecostal, ela tem esse costume de tu chega no lugar, eles te ungem com óleo, né? Gente, Deus, tu acha que Deus precisa de um óleo para curar uma pessoa? Ah, mas a fé dele, cara, a fé dele, nós temos que mostrar para as pessoas que Deus é o objeto principal, não é o azeite. Sabe, daí eu vou te ungir, vou ungir tua cabeça com óleo e uma que essa unção com óleo era feita para tornar a pessoa rei. Entende? E aí foi colocado isso na igreja. Então, a gente vive tanto paganismo dentro da igreja, enquanto a gente deveria na realidade, como salmista, clamar pela presença de Deus. É isso que nós tínhamos que clamar. Senhor, eu quero a tua presença, eu não quero o óleo ungido. Eu quero a tua presença, eu não quero libertação. Eu quero a tua presença, eu não quero restituição. Eu quero a tua presença, eu não quero bens. Eu quero a tua presença. E agora, urgente, é de imediato que eu preciso disso. Eu preciso que tu esteja junto comigo. Já pensou no momento que nós conseguíssemos entender dessa forma o evangelho, que o mais importante de tudo não é a palavra, mas é o Senhor da palavra, que o mais importante de tudo não é a igreja, mas é o Senhor da igreja, que o mais importante de tudo não é o óleo ungido, mas é o Senhor do óleo. É o Senhor de todas as coisas. Quando nós compreendermos que isso é a realidade, nós vamos conseguir clamar como salmista e dizer, Senhor, eu necessito demais da tua presença, eu necessito que tu esteja junto comigo, eu preciso que tu esteja face a face comigo, eu preciso ser cheio de ti. Gente, vamos nos converter, sabe? É isso que eu tenho para dizer para vocês nessa noite. Vamos nos converter, porque nós precisamos de Deus na vida da gente. A mãe é um exemplo disso. Aproveitar que ela está aí e falar. A mãe é um exemplo disso. A mãe está com 85, 42. A mãe é de 42, hoje nós estamos em 2022, a mãe está com 80 anos. A mãe está com 80 anos. E tu vai conversar com ela e ela passou por uma dificuldade agora, teve que fazer uma cirurgia, botar um marca-passo. E eu cheguei lá no hospital para ver ela e, eu fiquei muito triste de ver. Ela estava bem abatida naquele dia lá. Mas ela ficou numa felicidade que ela me viu. E ela disse, eu estou aqui como Deus quer. Não envelhece ela. 80, sabe, gente? Com 80 anos, passando por dificuldade, a dificuldade que ela tem. As várias dificuldades que ela tem de saúde. E eu cheguei lá e ela disse para mim assim, e aí, mãe, como é que tá? Ela disse, eu tô como Deus quer. Sabe? A esperança
está em Deus. Amém. Amém. Se for da vontade de Deus eu ficar mais um ano, eu fico. Se for da vontade de Deus eu ficar mais 100 anos, eu fico. Se for da vontade de Deus me levar agora, eu vou. Isso é reconhecer a magnitude de Deus. Isso é reconhecer, andar nos caminhos de Deus, entende? Nós temos que ser dessa forma e ver, Senhor, Tu é dono da minha vida, Senhor, Tu é dono das minhas coisas, eu não quero mais nada, eu necessito é de Ti agora aqui, urgentemente, eu quero estar face a face contigo, eu quero resplandecer, quando eu sair na rua, eu resplandecer o Teu rosto para as pessoas, falar de Ti, é isso que nós temos que fazer. Como é que tu tá? Sabe, eu sempre tive dentro de mim, e se qualquer pessoa perguntar para mim, como é que tu tá? A minha resposta é sempre a mesma. Cara, eu não tô bem. Aí a pessoa diz, tu não tá bem? Não, eu tô ótimo, eu tô vivo, eu tô na presença de Deus. Amém. É isso, entende? Amém. Cara, não importa o resto. Tô passando por dificuldade, tô passando por problema, tô devendo, a fatura do cartão tá chegando e eu não tenho dinheiro para pagar. Vamos parar, o mês que vem eu tenho que parar de gastar, eu tenho que ser inteligente, não posso ser burro, tenho que gastar menos, tenho que gastar menos. Mas a palavra de Deus diz para nós que a nossa esperança tem que ser Ele. O meu socorro bem presente na hora da angústia. Então, nós temos que simplesmente confiar em Deus e fazer a vontade de Deus. Amém, meus queridos? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Desculpa por eu ter entrado atrasado e ter atrasado um pouco mais aqui, ter passado do horário de novo. Mas é que, gente, uma palavra tão pequenininha, sabe? Às vezes a gente lê um versículo que tu lê vou ler aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje, né? De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tão pequenininho, mas tem uma profundidade tão grande, que nós ficamos uma hora e 10 aqui falando já. 1h10 falando a respeito disso. E tinha assunto para 2 horas, gente. Assim, eu atropelei tudo que eu tinha aqui para conseguir terminar no dia de hoje. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Domingo nós estamos aqui novamente. Nós conseguimos no domingo passado fazer João 1:1. Agora nós vamos chegar em João 1:2. 1 de 2 a 5. Vou tentar... como eu falei, agora eu vou tentar fazer de blocos para não ficar tão demorado, né? Porque se eu for expor um por um o livro de João, nós vamos ficar até o fim da vida lá no livro de João, né? Aqui nós já estamos nós estamos no versículo 58. Já tem uns 60, tem umas 60 horas de aí no YouTube falando a respeito do Salmo 119. E ainda nós temos mais 120 e poucos ainda para fazer. Então tá, domingo nós estamos aqui, se Deus quiser, vou acabar de uma vez. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou pedir para Cássia fazer uma oração e assim nós encerramos o nosso culto. Pai, muito obrigada por esse momento que nós podemos ter juntos, mais uma vez estudando a Tua Palavra, Pai. Obrigada por nos permitir que a gente se reúna e possa ainda falar sobre Ti, Pai. Que as nossas atitudes como cristãos nos leve a algum ponto onde o mundo não vai aguentar ouvir a Tua verdade, Deus. Que nós sejamos agraciados com a bênção de ser perseguido pelo Teu nome, Pai. Nós clamamos agora de todo o nosso coração para que o Senhor nos abençoe com a Tua graça. Amém. A Tua graça que é infinita e é grande, Pai. Nós pedimos que o Senhor coloque coragem nos nossos corações, que o Senhor coloque disposição de pregar a Tua palavra nos nossos corações e que o Senhor coloque disciplina nos nossos corações, Pai, para que a gente possa todos os dias, com vontade ou sem, ler a Tua palavra, buscar conhecer mais de Ti e viver em constante oração de engrandecimento ao Teu nome, Pai. Tira do nosso coração todo o desejo de pedir coisas para Ti e coloca a necessidade de engrandecer o Teu nome. Amém. Com as nossas vidas, Pai. Nós clamamos e pedimos que a Tua graça toque nas nossas vidas, chegue nas nossas vidas, a ponto que seja irresistível, impossível viver longe de Ti, Pai. É o que nós clamamos, que a nossa vida grite, mesmo que em silêncio, o Teu nome. Que o nosso caminhar na rua proclame o quão grande Tu és. Amém. Nas nossas vidas e o quão bom Tu tens sido pelo Teu povo. O quão notória tem sido a Tua existência no meio do Teu povo, Pai. Muito obrigada por ser fiel, mesmo sabendo que nós não somos. Muito obrigada por ter nos resgatado, mesmo sabendo que nós nunca correríamos atrás de Ti, Pai. Obrigada por ter nos dado a oportunidade de viver em meio ao mundo morto que tenta nos carregar para a cova
provas todos os dias, Pai. Muito obrigada pelas tuas misericórdias, pela tua graça e pela tua grandeza. Coloca a tua luz e faz ela brilhar em nós, Pai, para que o mundo possa ouvir o teu nome e reconhecer o quão grande, magnífico e poderoso tu és. É o que nós te pedimos e já te agradecemos desde então. E nos guia, nos guarda e nos protege, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fique na paz, que Deus abençoe. Amanhã às 13 horas esse live vai estar no YouTube. E nós vamos colocar daí no Facebook ali um textinho. A semana passada eu coloquei a tradução na minha linguagem, né? Aí amanhã eu vou fazer um textinho que falando a respeito da graça, né? Aquilo que eu falei mais ou menos de dizer que nós não recebemos porque éramos santos, mas nós recebemos para a santidade. Eu vou fazer um textinho e a gente vai colocar amanhã daí no Facebook com um link pro YouTube. No Instagram também, né? Com um link pro YouTube. Deus abençoe a vida de vocês, fiquem na paz e até domingo, se Deus quiser. Amém.